E aí, tranquilo? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um anime novo dessa temporada chamado Jitsu wa Ore wa Saikyo deshita. O anime começa contando a história de um rapaz que desistiu de ir para a escola na época do fundamental porque ele sofria bullying. Depois disso, vemos que ele se tornou uma pessoa reclusa e perdeu totalmente a esperança no futuro e perspectiva de vida. Ele então passou a viver apenas entretido com os seus gostos pessoais, os hobbies que ele tem, como jogar videogame e ficar assistindo anime. E essa é a forma com que ele passou a viver sua vida a partir daquele ponto em diante. Esse tema é bem recorrente em anime, até porque é algo bem real na sociedade do Japão. Existem muitas pessoas que são reclusas por diversos motivos, seja bullying ou até a pressão da própria sociedade no ambiente de trabalho, na família. Então as pessoas simplesmente acabam se cansando de ser pessoas sociais e decidem viver uma vida pacífica, uma vida tranquila, apenas curtindo os hobbies que ela gosta. Em anime, eles fantasiam bastante isso, colocando esses personagens num mundo mágico, onde eles têm poderes, algo similar aos jogos que os próprios reclusos gostam de jogar. Então, nesse caso aqui, nós vemos que esse rapaz, ele acaba em um determinado momento se encontrando com um ser iluminado que afirma para ele que, após uma avaliação, foi decidido que o perfil dele foi escolhido para reencarnar no mundo. E esse é um mundo onde a magia é absoluta. Então é muito importante que ele tenha poder mágico. É uma sociedade onde o nível de magia decide o status da pessoa. Então, nosso protagonista percebe que, na verdade, ele morreu. A forma com que ele morreu não é revelada, permanece um mistério. Mas o que importa é o que vai acontecer daqui para frente. A moça da reencarnação afirma que em sua segunda vida ela dará para ele uma habilidade de alto nível de magia para facilitar a vida dele. E eu imagino que isso seja para compensar os problemas que ele teve na vida anterior. Então ele imagina que dessa vez ele terá uma vida pacífica e ele pretende viver a sua vida de uma forma exatamente igual à forma com que ele estava vivendo antes. Ele quer ficar assistindo anime o dia todo e jogando videogame até quando de repente sentir vontade de dormir e no outro dia acordar e viver a mesma rotina de novo. Ele pretende continuar sendo um recluso. Entendendo que sua vida será mais fácil dessa vez, ele aceita reencarnar. E ele pretende usar essa habilidade apelona que ele vai receber para ter a vida mais fácil e pacífica possível. Entretanto, assim que ele reencarna, ele já percebe uma coisa, e eis aqui o primeiro problema. Ele renasce como um bebê. E ele obviamente está surpreso, ele não esperava por isso. Ele imaginava reencarnar pelo menos numa idade de 18 anos, 15 anos, para que ele pudesse aproveitar a vida do jeito que ele acha que deve ser aproveitado, que é jogando videogame, assistindo anime. E sendo um bebê, ele é completamente dependente de outras pessoas, ele não pode fazer muita coisa sozinho. Entretanto, apesar deste azar, ele deu muita sorte, porque ele nasceu numa família real. Ele vê que o seu pai é o rei e a mãe dele é uma princesa. Então, de certa forma, é só uma questão de tempo para que ele tenha uma vida aparentemente cheia de privilégios e luxo. Então, imagine-se que a vida dele vai sim ser mais fácil. O rei está super feliz com o nascimento do filho e ele pede a um servo para fazer uma avaliação de seu poder mágico. Afinal, este filho é nascido da união entre o rei e a princesa da luz, que derrotou o rei demônio. Então imagina-se que ele nasça com 50 de mana, que é o nível de poder mágico. Entretanto, ao fazer a avaliação, percebe-se que o nível de poder mágico dele é 0/2, e além disso, ele não possui nenhum elemento. Ou seja, o máximo que ele pode fazer é usar uma habilidade de criar barreiras.
o que deixa o rei extremamente chocado. Esse definitivamente é o filho dele, ele tem a marca de nascença. Entretanto, o nível de poder mágico, como já foi dito pela moça da reencarnação, a magia é absoluta nesse mundo, de status. Então, sendo filho do rei, ter um poder de magia de nível 02 é extremamente baixo. Isso seria uma grande vergonha para a família real. Então, tanto o rei quanto a princesa, né, o pai e a mãe, decidem dar o filho como morto, né? Eles pretendem anunciar para todo mundo que infelizmente a criança morreu após o nascimento. E aí, mais uma vez, o nosso jovem protagonista volta ao azar, né? Porque, poxa, ele acabou de reencarnar e já vai morrer de novo. Então o rei dá a ordem para que a criança seja descartada na floresta. De volta ao lugar onde o nosso protagonista se encontrou com a moça da reencarnação, ela está completamente desesperada e não sabe o que fazer. Ela de fato deu habilidades de alto nível para o protagonista. Entretanto, ninguém percebeu, porque as máquinas de contabilizar o nível de magia da pessoa só contam 2 dígitos. E o nível de habilidade que ela deu para ele é de 4 dígitos. E além disso, ela esqueceu de dar um elemento para ele. Então vemos que na verdade o nível de poder dele é 1002. Entretanto, as máquinas só contam os 2 primeiros dígitos. Então apareceu 02, que é extremamente baixo. Então vemos que até aqui a vida do nosso protagonista é cheia de altos e baixos, com picos de azar e sorte. Então aqui está nosso jovem protagonista, abandonado na floresta, e ele é um bebê, cara. Ele não consegue nem se levantar e ir embora para algum lugar. Não tem como se alimentar sozinho, a situação dele tá péssima. Mas a sorte dele é que ele tem a consciência de um adulto, a mesma consciência que ele tinha quando ele estava no outro mundo antes de morrer. Então ele usa a cabeça e o poder que ele tem para poder criar uma solução e sair dessa situação. Como foi informado que ele poderia fazer barreiras, ele tenta fazer uma e ele consegue, e é muito fácil para ele. Afinal, ele tem o poder absurdamente alto de 1002 de magia. Então ele consegue criar uma barreira e ele pode moldar essa barreira no formato que ele quer, seja um quadrado, um triângulo, um círculo. Ele pode mudar a cor e ele pode mudar a forma, transformando em um pássaro, por exemplo. Então ele usa essa barreira para envolver o seu próprio corpo e assim ele consegue se locomover, ele voa. Entretanto, mais uma vez ele tem o azar de se deparar no caminho de uma raposa gigante. E essa raposa está prestes a comer ele, então ele usa a barreira para se defender e impedir que seja devorado. Em seguida ele tenta contra-atacar, então ele usa as barreiras. Entretanto, as barreiras não podem fazer nada, então ele pensa em usar as barreiras para arrancar as árvores e atacar a raposa com as árvores, mas isso também não funcionou. Então, como uma tentativa mais apelativa, ele usa um grande pedaço de terra bem gigantesco para poder esmagar a raposa. Então vemos que a raposa é capaz de se comunicar através da fala humana e ela fala que se rende. Então vemos que a raposa se explica e fala que ela pensou em comer o bebê para restaurar sua energia mágica, mas ela não esperava que o bebê fosse tão forte, né? Quem esperaria? Afinal é um bebê. Então ela pergunta quem ele é, entretanto ele não consegue falar, porque né, ele é um bebê recém-nascido. Então ele usa a barreira para poder auxiliar na fala. Eu não entendo como que funciona a lógica por trás disso, mas ele basicamente tenta usar a barreira na sua garganta para poder expressar aquilo que ele está pensando em palavras. De alguma forma dá certo. Então ele se apresenta como Haruto e fala que foi abandonado porque ele nasceu com um nível muito baixo de magia, o que a raposa acha estranho porque o nível de magia dele é absurdamente alto, que ultrapassa o limite humano. Ela pergunta se por acaso ele é a reencarnação do rei demônio.
E assim, na real, ele era um recluso desempregado e ele pretendia continuar na mesma vida. Só que para não deixar uma má impressão, ele afirma que sim, é a reencarnação do rei demônio. Ele nem sabe o que significa isso. Então a raposa fica super impressionada, porque a raposa é um demônio, e ela admite a derrota e pede que o Haruto, o suposto rei demônio, mate-a. Entretanto, ele fala que matar é meio demais, não precisa chegar a tanto assim, apenas pede que ela não ataque ele de novo. E ela fica chocada com a grande generosidade dele e promete protegê-lo e ser devota a ele por toda a vida. Graças ao poder apelão dele, né, ele conseguiu se safar dessa situação de quase morte. Entretanto, ele tem azar de novo, porque surge um problema que ele não consegue resolver com magia, que é a fome. E visto que ele é um bebê e nem tem dente ainda, ele não pode se alimentar de qualquer coisa. Ele precisa de leite materno. Então a raposa tenta ajudá-lo de alguma forma e se transforma numa mulher humana. E nesse momento percebe-se que alguém se aproxima. Então a raposa, que o Haruto decidiu chamar de Flay, pergunta se ela deve matar essa pessoa que está se aproximando. Cara, a Flay é bem loucona, né? Bem sem noção. Tipo, do nada ela quer matar um cara que tá passando. Poxa. Daí o Haruto pede para ela conversar com ele primeiro e descobrir quais são suas intenções. Então, esse rapaz, um rapaz mais adulto, portando uma armadura, ele chega e fala que veio buscar o garoto. E a Flay se recusa porque ela fala que o garoto é o mestre dela e ela é completamente devota a ele. Então o rapaz explica que essa criança é filho de um parente e que foi abandonado por um certo motivo. Ele prefere não falar, mas a gente já sabe qual que é. E ele fala que veio buscá-lo, afinal ele tem compaixão. E ainda trouxe uma mamadeira com leite. Então tudo isso indica que de fato ele já sabia a respeito da criança. Ele provavelmente é sim um parente do rei. Afinal, esse assunto não veio a público, então apenas as pessoas de dentro da família poderiam saber a respeito do nascimento da criança e do abandono da mesma. E aí nós vemos que o Haruto teve sorte de novo de ter sido encontrado por um cara gente boa. Esse rapaz conta que a esposa dele engravidou, mas acabou perdendo o bebê. E o Haruto foi descartado por ser considerado um bebê sem potencial nenhum, mas isso não importa para esse rapaz. Ele pensa que toda criança que nasceu merece viver. Então, como forma eu acredito que de substituir a criança que ele perdeu, ele decide adotar essa e inseri-la em sua família. Então, a Flay se emociona e começa a chorar. É cada uma, viu? Há pouco tempo ela quase matou um bebê e queria matar um maluco que estava passando aí sem fazer nada. Agora tá aí chorando. Inclusive o próprio cara acha estranho, né? Ela escolhe um bebê para ser o mestre dela e depois se emociona. Ela é muito loucona, mano. A Flay é completamente sem noção. Então o rapaz, vendo que ela não vai simplesmente abandonar o garoto, ele oferece um acordo para ela. Ele pretende contratá-la como serva para que ela possa cuidar dele. E assim, basicamente, ambos ficam sobre a guarda do bebê, né? Na verdade, o rapaz fica, de fato, como a figura paterna e ela como uma babá. Ela aceita numa boa, então o trato entre eles está firmado. Antes de partir, ele apenas pensa em garantir de que a criança não seja perseguida depois, então ele finge a morte da criança. Ele esmaga o cesto onde a criança estava, pega o pano em que ela estava enrolado, rasga, põe junto com a cesta amassada e despeja um sangue, que eu imagino que seja sangue de um animal. E então, deixando o cenário preparado, até porque eu acredito que algum servo do rei vai vir conferir o que aconteceu com o bebê, e ao encontrar essa cena vão imaginar que o bebê de fato foi morto e assim não vão tentar encontrá-lo ou persegui-lo. E assim a criança vai crescer na família do rapaz, vivendo uma vida comum de qualquer outra criança.
Após isso, 9 anos se passaram e vemos que Haruto foi criado esse tempo todo pelo Marquês Gold. Haruto fala que pretendia ir embora depois da fase da amamentação, mas acabou ficando pela gentileza e conforto dos seus pais e do lugar onde ele mora. Mais uma vez ele teve sorte de novo. Talvez a vida dele morando com o rei, caso não tivesse acontecido aquela confusão de acharem que o poder dele é de nível baixo, talvez a vida dele não seria tão confortável morando com o rei. Embora fosse o rei, ele poderia ter tido muita pressão para ser alguma coisa. Talvez tivesse muita expectativa em cima dele. E como já sabemos, ele como um cara recluso, ele quer viver uma vida pacífica, de boa. Ele não quer se envolver em nada muito grandioso. Ele quer viver a vida mais simples que ele puder. Pensando bem, ele deu um pouco de azar em ter caído nessa época em que parece que não tem tecnologia, né? Ele não vai conseguir fazer os hobbies que ele tanto gosta, de videogame e anime. Mas enfim, seguindo com a história, vemos que ele tem uma irmã mais nova que ele acha que não gosta dele. Isso porque eles não conseguem se entrosar bem, não conseguem se dar bem. Não que eles tenham uma má relação, mas é que basicamente falta intimidade entre eles. É possível ver que ela é bem apegada a Flay, mas com ele ela é muito quieta. A mãe deles percebe isso e ela fala pro Haruto não levar pro lado pessoal, que na verdade não é que ela não goste dele, é que ela só fica sem graça, fica com vergonha. Ela não sabe como agir com garotos da idade dela. Haruto fica com medo dela ter descoberto que ele é na verdade um tiozão de 30 anos, mas não é isso. Não tem como descobrir. Bom, a mãe dele sugere que ele faça uma surpresa agradável para sua irmã e talvez assim ela mude de opinião a respeito dele e fique mais confortável na presença dele. De volta ao seu quarto, vemos que ele estudou bastante magia e fez um robô de si próprio, pensando já em um dia fugir e deixar o robô no lugar dele. Entretanto, o robô ainda não fala e nem se mexe. E além disso, como Flay é muito apegada a ele, por toda aquela questão de ser serva e devota a ele, ele ia acabar tendo que fazer um robô da Flay também, porque se ele fosse embora, ela iria junto. Ia ficar o robô e a Flay desaparecida do nada, seria muito estranho. Após isso, o pai dele leva ele para treinar a espada. Visto que o nível dele de magia é bem baixo, entre aspas, né? Ninguém sabe a verdade. Então o pai dele pensa em pelo menos aumentar outros atributos do garoto. Então, para lutar contra o pai dele, que é muito respeitado e muito experiente na arte da espada, ele decide proteger seu corpo com uma barreira. Lembrando que essas barreiras ele pode mudar as cores, então ele deixa invisível de forma que ninguém consegue ver. O Haruto então ataca com a espada e a espada quebra, deixando um rombo enorme no chão, o que não é nem um pouco normal. Depois disso, o pai dele ataca ele e ele se desvia saltando muito alto, o que também não é nem um pouco normal. Isso se deve à habilidade super apelona que ele tem, ninguém sabe. E o pai dele acha isso estranho, porque tem que ter no mínimo nível 30 para poder fazer o que ele fez. E assim, é muito louco porque o Haruto não sabe o real nível de poder dele. Ele sabe, por estudo, que o nível mais alto dos humanos é 77. Inclusive teve uma vez que ele viu que o poder dele apareceu 3 dígitos, mas era 002, então não fez diferença nenhuma. E ele não acha que o poder dele tenha 4 dígitos. Mal sabe ele a surpresa que vai ter quando descobrir. E ele já confirmou que não possui um elemento, o que permite que ele use a magia de forma bem eficiente. E ele imagina que essa seja a habilidade apelona que a mocinha deu para ele lá no comecinho do episódio. Então ele pensa que deve ser isso. Ele próprio não tem noção do real poder dele, que é de 1002. Eu acho que só a Flay percebeu, inclusive ela chegou até a comentar que o poder dele é absurdamente acima do nível humano. E agora que a gente sabe que o nível mais alto dos humanos é 77, nossa, o nível dele é realmente muito alto, é exagerado. O pai dele afirma que os movimentos do Haruto são
amadores, mas incentiva ele a treinar a espada para se tornar um espadachim de primeira, porque ele tem potencial. Na verdade, o potencial dele é para magia, né? Mas aí isso se estende para várias áreas, e aí acabou parecendo que ele tem uma boa habilidade com a espada também. Mais tarde, o pai dele está desconfiado de que o Haruto talvez seja a reencarnação do Rei Demônio. Isso porque, dado a história da família dele, de onde ele veio, há rumores de que em algum momento alguém teve uma relação com o Rei Demônio e acabou que o sangue foi misturado, o que permite que na linhagem sanguínea real de fato apareça alguma reencarnação do Rei Demônio. Bom, como podemos ver, o Haruto não tem chifres e nem cauda, então é um pouco cedo para poder afirmar que ele é ou não é. Entretanto, ele tem a marca da família real, e o poder dele deve ter alguma relação com essa marca, o que também explica porque a Flay, que é um demônio, é tão devota ao Haruto desde quando ele era um bebê. Enfim, os pais dele, os pais de criação, esperam pelo melhor e de certa forma já se preparam para o pior. Mas de toda forma eles pretendem criá-lo como uma criança normal. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.